E quem tem mais informações sobre essa audiência pública é o repórter André Anelli. Bom dia, André. Bom dia, Marcelo Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. Eu estou aqui com o Tom Prado, ele que é o coordenador do Grupo de Trabalho de Fitossanidade da CNA e vai nos falar um pouco mais a respeito dessa audiência pública realizada aqui no Congresso Nacional, justamente tratando do tema da falta de defensivos para algumas pequenas culturas, as chamadas minor crops. Tom, essa audiência pública pretende tratar desse tema, desse gargalo, de que forma? Bom dia. Bom dia. Nós vamos ter aqui hoje a apresentação de 3 especialistas de 3 países diferentes, todos 3 de órgãos reguladores, um dos Estados Unidos, um do Canadá e um da Austrália. Cada um deles vem dando uma parte da apresentação, mas mostrando uma sinergia, um trabalho conjunto que ele já tem feito há muitos anos, de forma colaborativa entre eles, onde eles aceitam os dados de estudo de resíduo entre esses países, fazem estudos em conjunto e com isso eles conseguem fazer a aprovação de soluções tecnológicas para as pequenas culturas ao mesmo tempo, para ter inclusive direito ao trade internacional. Então esses exemplos vão ser mostrados por cada um deles e o exemplo que a gente está mais de olho, no caso dos brasileiros, é o exemplo australiano, que deve ser o último a ser apresentado. Ele deve apresentar com maiores detalhes, onde ele vai mostrar, por exemplo, uma solução tecnológica feita pelo governo australiano, onde eles baixam um aplicativo de celular e o produtor, diretamente nesse aplicativo de celular, ele diz qual é a pequena cultura que ele está produzindo, qual é o ingrediente ativo que ele quer utilizar, que já é utilizado no país em alguma outra cultura. Em 8 meses eles recebem o que se chama permits, que é autorização de uso. Essa autorização lá, inclusive, ela é feita por ingrediente ativo. Significa que o produtor de pequena cultura poderá comprar esse produto no comércio por qualquer nome comercial que tenha esse produto, como se fosse um genérico. Então é uma grande facilidade, de forma que isso consegue colocar na legalidade esses produtores que hoje estão nessa situação que a gente apelidou de ilegalidade involuntária, né? Como é que seria viável tornar essa produção de defensivos, com defensivos também legalizados aqui no Brasil? Como é que seria possível tornar isso viável aqui? Então, nesses casos, nós estamos falando normalmente de produtos que já são registrados e produzidos no Brasil, tá certo? Então não se trata de fazer uma autorização de uso de algo que não é autorizado no Brasil para outras culturas. É uma extensão de uso, só que ela é uma extensão de uso feita por iniciativa do produtor. Essa é a novidade. A iniciativa é do produtor, não depende da indústria e essa iniciativa ela é totalmente desburocratizada e ela tem prazo para ter resposta. É 8 meses. Ou eles autorizam ou eles não autorizam. Se eles não autorizarem, eles dão uma solução tecnológica, mas o produtor tem condições de trabalhar e fica na legalidade. Agora, Tom, enquanto essas soluções não são colocadas em prática aqui no Brasil, o produtor vive numa ilegalidade quase que forçado a isso, né? Que tipo de prejuízos ele acaba tomando? Bom, ele corre o risco de sofrer uma fiscalização, onde vai eventualmente encontrar algum produto que ele esteja utilizando na sua cultura sem autorização, porque ele não tem outra maneira de fazer a sua produção. Isso não coloca em risco de maneira alguma a saúde da população, assim já atesta a própria Anvisa, que na última declaração dela de novembro, dos últimos 3 anos que foi feita a análise de risco, foi a primeira vez que a Anvisa, na realidade, fez análise de risco no Brasil, que já é feito por outros países, onde chegou na constatação de que o nível de resíduos encontrados, mesmo aqueles que têm registro no Brasil para as grandes culturas e que são usados nas pequenas culturas, sem ter ainda essa autorização da qual nós estamos falando a respeito, eles estão numa situação de segurança alimentar total, sem problema algum. Então é mais uma questão de esclarecimento desse ponto, de que não tem risco para a saúde. Então se trata de produtos que são relativamente, economicamente falando, muito pouco representativos. As indústrias não vão fazer a solicitação de registro para essas pequenas culturas, porque não trazem retorno econômico para elas. Então nós temos que ser criativos, como outros países já foram, e fazer uma legislação mais simples para atender essas pequenas culturas, que normalmente são pequenos produtores, são agricultores familiares, que não tem quem fale por eles, e se a gente não conseguir resolver essa situação, eles vão ficar sendo prejudicados, mesmo numa situação em que o produto que eles fazem, frutas, legumes e verduras, são aqueles produtos que mais a população tem que consumir, porque é o que melhor faz bem para a saúde de todo mundo. Tom, só para encerrar, você estava falando em simplificar as legislações. Aí um exemplo disso é a Lei 1176 também, que prevê a permissão do engenheiro agrônomo para receitar defensivos de outras culturas. Seria uma alternativa também? Seria a alternativa mais rápida, porque isso daí resolveria todas as culturas de uma vez só. Você não precisaria esperar os 8 meses da burocracia ainda, mesmo do sistema eletrônico australiano.
Perfeito, conversei aqui com Tom Prado, ele que é coordenador de fitossanidade do Grupo Técnico de Fitossanidade da CNA e esteve aqui na audiência pública no Congresso Nacional para debater esse tema e encontrar alternativas em relação à aprovação de defensivos para as pequenas culturas, as chamadas minor crops. Marcelo Lara é com você aí no estúdio.